capítulo de número 1. Não é uma série. É interessante um dia nós fazemos uma série de mensagens, que só pregação. E Jó, um exemplo, é uma coisa bem interessante para nós. Vou ler o texto. Camila ficou de dar os anúncios, mas depois dá então. No próximo domingo o anúncio vai vir primeiro, depois aí vem a sequência normal da pregação. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó, ou Iov, né, no hebraico, mas Jó. O texto diz que ele era o quê? Um ser humano, diga comigo, bom, honesto, diga aí justo, e amava respeitosamente a Deus, e evitava de praticar o que era mal. Olha a tradução da minha. Evitava de praticar o que era, diga comigo, mal. Amém? Toma os vossos assentos. Nós vamos aguardar quem está aí fora para sentar, vir aqui para dentro. A Bíblia, irmão, ela não pode ser roubada de cena, não. A gente tem que ter ela como prioridade nossa. Até então, para basearmos a nossa fé nela. Quero aqui, irmãos, dar um culto de ação, de gratidão e ação de graça pela vida do pai da nossa amada irmã, esposa do Andrelino, sogro do Andrelino, o irmão que está ali, fala, lembra o nome dele? Moisés. Quem conhece Moisés, ele é um milagre, pediram oração pela vida dele, muitas igrejas orou. Ele ficou, bem dizer, tetraplégico, só movimentava a boca, pois um acidente que ele teve. Aí ele veio para casa, fez uma cirurgia e foi para uma casa de repouso para fazer fisioterapia. E hoje está ali, irmão, andando, chegou de andador, está movimentando e para a glória de Deus está bem. Quantos assim, irmãos, glorifica a Deus por isso? Diga amém. Amém, Moisés? Deus abençoe sua vida, sua esposa, a sua filha, todos aí que estão torcendo por essa recuperação, irmão. Que milagre, né, irmãos? Eu não queria nunca, eu falo, lógico que a gente nem quer, né? Ter uma experiência dessa, chegar ao ponto de você ficar ir lá no inferno e lá no céu. Você vai lá no inferno e você vai lá no céu, conjecturando assim, né? Você vai lá no inferno e vai lá no céu. Chegar ao ponto de você movimentar só a boca, irmão. Misericórdia. Quem conhece Moisés, eu tive na casa dele. É um homem ativo, né? Trabalhador, vai aqui, vai ali no meio da roça. E uma hora para outra ficar numa situação assim. Então, a gente só descobre de fato o valor que temos que dar muitas das vezes quando a gente tem e a gente não valoriza, irmãos. Temos que valorizar a saúde, a perna que você tem, os olhos que você tem. Temos que dar muito valor mesmo. Porque hoje nós estamos de pé e amanhã a gente não sabe, não é verdade? E Deus, Ele deu mais essa oportunidade para a vida do irmão Moisés. Ficamos alegres mesmo por esse momento e por essa resposta de Deus, por esse milagre em prol da sua vida, que foi uma bênção. A bênção, a bênção. Rapidamente aqui, livro do Jó, em ordem cronológica. Se vocês forem ler a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, em ordem cronológica, seria exatamente o livro de quê? De Jó. Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada.
O Criador até faz uma pergunta a Jó: onde tu estava, Jó? Quando eu formei tudo, quando eu formei o céu, formei a terra. Ele faz uma pergunta a Jó: onde tu estava? Então é um dos livros mais antigos, pela ordem cronológica. A gente vai pegar a sequência de Jó e assim por diante. Jó, ele habitava nessa região dos caldeus, do Uz, caldeus aqui, e a Bíblia diz que ele tinha 4 qualidades de Deus na vida dele. 4 coisas. Guarde isso aqui, 4 coisas. Estou lendo na minha Bíblia King James Fiel atualizada. Era um ser humano bom. Ele era um ser humano bom. Segundo, honesto e justo, e amava respeitosamente as coisas de Deus. Eu acredito que ainda existe gente boa nessa terra. Amém ou amém, irmãos? Como tem muita gente ruim, tem muita gente boa, que o coração não parece que nem é dele. Coração bom, coração inclinado para praticar as coisas boas. Então Jó era um homem bom, um homem tranquilo, uma pessoa de Deus. Segundo, outra qualidade de Jó: ele era um homem honesto. Ele não passava a perna em ninguém. Homem honesto. Se está errado, conserta. Se está devendo, paga. E assim por diante. Ele era um homem honesto. E também diz que ele era justo. E amava, com certeza, a santa justiça de Deus. E também, acima de tudo, ele temia a Deus. Ele era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que ele evitava de praticar o mal. Escute uma coisa: a vida não é pesada, a vida não é ruim. A vida é ruim para aqueles que não sabem conduzir a vida. Tem gente que traz para si coisas que nunca deveria ter trago para a sua vida. Aí, em vez de levar a vida com mais leveza, leva a vida com mais peso, leva a vida com mais coisas de entulho que não deveria carregar. E Jó, ele está aqui escrito que ele evitava de praticar o mal. Tem coisas que a gente pode evitar nas nossas vidas sem precisar entrar em situações que não precisamos. Quem entendeu, diga amém. Diga-se comigo: Jó evitava, diga, de praticar o mal. Se tem o mal diante de você, uma facilidade, esforça-se, evita, não caia nela, não caia, por favor, não caia. O texto bíblico diz: há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas no final é laços de morte. Há caminho que parece bom, mas o homem bom diante de Deus, a Bíblia diz que ele se livrará de todo esse mal. Então Jó, ele era bom para Deus, evitava o mal, ele era justo, honesto e temente a Deus acima de tudo. E quem era Jó? Se fosse calcular os camelos, os bois que ele tinha, era uma fortuna equiparada hoje o homem mais rico do mundo hoje. Vamos dizer assim, o homem mais rico do mundo, a qual se muito se fala nele, Elon Musk, né? O homem mais rico, mais poderoso, que tem lá a empresa de foguete que vai para a Lua, da Aerolink, o link lá, sei lá das contas, o homem mais rico e poderoso. Jó era um homem rico, poderoso, tinha tudo, porém, acima de tudo, ele temia Deus. Não pelaquilo que ele possuía, mas pelaquilo que ele era diante de Deus, pelaquilo que ele prestava culto ao Senhor. Jó, ele tinha tudo como se não tivesse nada. Nenhuma dessas coisas teve o poder de entrar no coração dele, de se tornar Jó vaidoso. Você não vê isso.
Essas coisas que Jó adquiriu não deixou ele vaidoso, ostentar, dizer que pode, dizer que faz, dizer que acontece. Pelo contrário, cada vez mais que Jó lhe adquiria, mais temente a Deus ele ficava. Quem entendeu, diga amém. Tem gente que Deus abre as portas para se aproximar mais de Deus, pelo contrário, ele se afasta mais de Deus. Quem entendeu, diga amém. Tem gente que vai ter que andar a pé a vida toda. Tem gente que é uma bênção andando a pé. Quando eu falo não tem carro, que no dia que ele tiver um carro, alguns desviam. Tem gente que é uma bênção ganhando um salário mínimo, mas no dia que ele ganhar 5, não tem como mais ir para a igreja. Tem gente que é uma bênção quando as coisas estão estreitas. Quando começa a clarear, ele começa a esquecer de Deus. Cai no campo da incomodação, cai no campo do relaxamento, e ele esquece de que tudo que ele fez, tudo que aconteceu, foi Deus quem promoveu para a vida dele. Então Jó, mesmo possuindo tudo isso, fazenda, gados, camelos, tudo, ele glorificava a Deus com tudo que ele tinha. Ele não desviou o seu caráter, a sua conduta por causa disso. Tem gente que nunca vai poder ter um carro novo, vai poder ganhar 5, 6 salários mínimos. Ele nunca vai poder um dia possuir uma casa mais nova, possuir uma mansão, porque Deus, ele conhece o coração do homem, é ou não é, irmãos? Ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração. Mas Jó temia Deus. A Bíblia diz que ele levantava de madrugada e fazia oração por quem? Pelos seus filhos. De madrugada ele dizia: Senhor, abençoe os meus filhos. Senhor, eu consagro os meus filhos a Ti. Deus, eu abençoo, eu consagro. Pai, toma nas Tuas mãos. Quantos hoje, irmãos, acho que nem isso, nem parar para interceder um pouco faz. Piorou, interceder de madrugada. Então Jó era um homem temente, tinha tudo, mas não desviou por causa disso. Permaneceu fiel a Deus a vida toda. Porque o coração de Jó estava onde? Nas coisas do reino, no céu, não nas coisas da terra. As coisas da terra, Deus, ele te prometeu, tu vai ter que prosperar mesmo, crescer, ser abençoado. Porém as coisas da terra é passageiro, sim ou não? As coisas da terra vão passar. E tem gente que está tão vaidoso, preso com as coisas tão pequenas daquilo que é comparável, eterno, aquilo que Deus foi preparar para nós lá no céu. Como está escrito, se a gente deposita o tesouro, nosso coração no tesouro, o ladrão rouba. Se a gente deposita as coisas nessa terra, algo vai estragar, o ferrugem vai acabar. Mas se eu coloco o meu coração na eternidade, a gente sabe que lá ladrão não rouba, e o ferrugem não destrói nada. É eternamente para a glória de Deus. Eu não sei porquê dessa palavra, mas o que nós estamos colocando no nosso coração? Aquilo que nós colocamos no nosso coração é aquilo que nós se revelamos de fato com quem a gente estamos buscando. Como eu disse, Deus tem um propósito de lhe abençoar, de te prosperar, de fazer crescer, sem problema nenhum. O problema é quando a gente começa a ganhar e começa a desviar dos padrões divinos de Deus. Como que está a nossa vida espiritual, a nossa busca com Deus? Será que, então, o que nós temos falta? Mateus 6,33 diz que os pagãos buscam essas coisas, ostentar, riqueza, mas nós temos um Pai, a qual sabemos de tudo que nós precisamos. Escute, de repente nós buscamos tanta coisa, de algo que é aquilo que Deus já te deu, e é o Pai Celestial. Não vê as flores, não vê os campos,
que estão ordenados, bonito, quem veste? As aves do céu, quem as alimenta? Toda Deus as alimenta. Aí a Bíblia diz: porque ficais ansioso pelo dia de amanhã, se todas essas coisas o Pai Celestial sabe do que você precisa, sabe do que você quer. Nós já temos esse Pai Celestial que nos deu tudo, porém ficamos buscando coisas que às vezes nós já temos. Porém Jó nasceu rico, foi rico, é um dom também, mas ele não tinha nada preso ao seu coração ali. Ele intercedia de madrugada, orava pelos seus filhos, abençoava, até que um dia o diabo, eu não vou entrar muito a fundo, ele um dia entrou na presença do Criador e disse assim: sabe por que Jó, ele tem esse temor todo? Por quê? O texto fala isso, que o diabo ele conversou com Deus. Porque ele tem tudo que ele pediu, ele tem. Se tem uma casa, uma mansão, ele tem. Se tem saúde, ele tem. Tem riqueza, ele tem. Tem filhos, ele tem tudo. É por isso que ele não desviou. É por isso que ele não desviou. Por isso que Jó está levando uma vida dessa forma. O diabo, ele se enganou com Jó. O diabo estava fazendo uma proposição, achando que a fidelidade de Jó era por causa de tudo que ele tinha da sua riqueza. Aí o diabo colocou assim para Deus: prova Jó, prova ele, para ver se ele não desvia na primeira. Prova Jó para ver se ele não desvia. Jó vai se estabilizar. Coloca uma provinha de Jó lá. Eu creio, irmãos, que é a mesma coisa. Tem gente que vê uma tempestade lá no Japão, mas já está caindo aqui. Sim ou não? Ele não aguenta um peteleco na orelha. Ele já está caindo. Aí, o diabo pediu permissão para tocar em Jó, nas coisas que ele tem. Aí sabe o que eu aprendo? O diabo só toca em nós se Deus permitir. O diabo só toca na nossa saúde se Deus permitir. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo, e vinham na casa dos irmãos mais velhos, lá no versículo 13 do capítulo 1, o mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia: eis que os teus bois estavam lavrando a terra, e as jumentas pastavam perto deles. Então, repetidamente, surgiram os abeus, os atacaram e os levaram, não bastante. E eles ainda mataram os teus servos aos fios da espada. Só eu escapei para poder contar-lhe o que aconteceu. Aí vou só prosseguir aqui, para a gente poder ver a segunda parte aqui e a gente orar. Jó, eu sou um dos seus mensageiros, eu vim trazer uma notícia. Entraram os homens lá, mataram os bois, acabaram com seus camelos, mataram seus servos. Diga, só eu escapei. Diga, é para trazer a notícia. Como que as coisas acontecem? Tem que sobrar um sempre para trazer a notícia. E qual foi a notícia? Diga comigo, ruim. Diga-se comigo, um sobrou. Diga, para trazer uma notícia ruim. Sempre um sobra para trazer uma notícia ruim. Aí Jó, como não está apegado com essas coisas,
ele tocou o barco. De repente, lá no versículos 15 a 16, enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas, os servos os consumiu. Foi o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Segundo mensageiro sobreviveu. Sempre para trazer o quê? Diga comigo, a má notícia. Por que a gente sempre tem que sobrar um para trazer a má notícia? Toca o barco. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro. Irmão, não deu tempo de Jó respirar. Enquanto um estava contando, vem o outro, olha, aconteceu outra tragédia. A segunda, a terceira. Enquanto ele explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram e ainda mataram os teus servos ao fim da espada. Só eu escapei para trazer a boa notícia. Oh, irmãos, foi uma atrás da outra. É como eu disse, ninguém aguenta um peteleco. Imagina isso aqui, ele perdeu, foi perdendo. Enquanto estava acabando de dar sua informação, chegou com outro, seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho de casa do teu primogênito e o filho mais velho. De repente veio um vento forte do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos esses mortos. E eu fui o único que escapei, que sobrevivi para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, se rasgou o manto que vestia e foi raspar sua cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade, em adoração a Deus. Exclamou em oração: não deixei o ventre da minha mãe, nu partirei da terra. E o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em todas essas atitudes, Jó não errou e nem pecou, e também jamais culpou a Deus por rever algumas situações. Jó julgou a Deus aqui? Ele pecou contra Deus aqui? Ele blasfemou contra Deus aqui? Jogou a culpa no pastor? Jogou a culpa no crente? Jogou a culpa em alguém? Pelo contrário, perdi camelo, perdi as minhas ações, perdi as minhas mansões, perdi a minha fazenda e agora perdi meus filhos. Ele, pelo contrário, desce em meio ao chão com o rosto inclinado e adorou, dizendo: louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glórias é o teu nome para todo sempre. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Glorificado seja o teu nome para todos sempre. Nu eu vi, não tinha nada, hoje eu tenho. Se tiver que voltar nu, não tem problema. Eu não adoro pelaquilo que eu tenho, eu adoro a Deus pelaquilo que Ele é, na beleza da sua santidade. Eu quero perguntar: quantos aqui adoram a Deus de verdade, não pelaquilo que Ele tem para dar, mas aquilo que Ele é nessa noite? Deixa eu ver, irmãos. Quem adora a Deus pelaquilo que Ele é, isso que é importante. Eu estou aqui para exaltar a Ele, independente de qualquer coisa. Eu vim aqui prestar culto para Ele, independente do que eu já ocorreu, e do que já tive, e do que não tive, não tem problema. Eu estou aqui para adorar a Ele. Eu estou aqui para glorificar a Ele. Jó passou por isso. Perdeu os camelos, perdeu suas ações, perdeu tudo, perdeu lá os seus filhos. Aí estão resumindo, João 8,6, o diabo pega para Deus e fala bem assim: é fácil, tem muita coisa para tocar na vida dele ainda. O que mais quer que toca na vida dele? Toca na saúde. Toca na saúde. O diabo foi lá, Deus permitiu, pode tocar. Vem numa velocidade e toca na saúde de Jó. Como que ele fica? No estado como?
deplorável. E aqui, guarde o que eu vou dizer. O que sobra para Jó é um caco de telha. Diga comigo, um caco de telha. Ele pega aquele caco de telha e ele, no meio das cinzas, ele começa a rapar toda a ferida. No meio das cinzas, ele começa a raspar a tua ferida, porque Deus permitiu que o diabo colocasse feridas no corpo de Jó. Jó está num estado que agora não tem nem filho, não tem bois, não tem camelo, não tem casa, não tem filhos. Só a única coisa que lhe restava é a saúde, e agora até a saúde dele foi embora. E Jó está como? Pegando um caco de telha e raspando as suas feridas. Até os amigos de Jó, quando sentam para conversar com Jó, não conseguem ter palavras. O tamanho do sofrimento que eles estão contemplando, ver Jó naquela situação terrível de amargura e de tristeza. Porém Jó, ele no meio das cinzas, a Bíblia diz que ele dobra o seu joelho e o adora a Deus novamente na beleza da sua santidade. Jó 22, 28 diz assim: tudo que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em todos os seus caminhos. Está escrito assim na tradução de vocês: determinando tu algum negócio, sede firmes. Diga comigo, sede firmes. Diga, e a luz, diga, brilhará, diga, no teu caminho. Jó desviou por causa que perdeu os filhos? Não. Jó desviou porque perdeu os gados? Não. Porque perdeu dinheiro? Não. Jó desviou porque perdeu os filhos? Não. Perdeu nada, ele continuou adorando, diga comigo, ao Senhor dos exércitos. Diga, ele continuou adorando, diga, ao Deus dos exércitos. Ele não blasfemou contra Deus, mas o diabo testou. Quem testou ele? Foi o diabo, pela permissão de Deus. Quantas das vezes o diabo ele vai ter permissão de Deus para tentar nos testar? Vai te levar para o deserto, vai te levar para uma escassez financeira. Muitas das vezes toca na nossa saúde, toca em todas as áreas da nossa vida, para ver qual será o teu comportamento diante de Deus. Se vai continuar glorificando ou se não vai continuar glorificando a Ele. Sabe uma coisa que eu louvo a Deus? Que tem crente que eu conheço assim, que ele está no deserto, ele está na prova, ele não conta para ninguém, mas ele não desvia, ele continua adorando, ele continua glorificando, dizendo: Deus, eu bem sei que teus planos jamais pode ser impedido na minha vida. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido na minha vida. Já estava dizendo, tu tem controle de tudo, Deus. O Senhor Deus, o Senhor tirou, o Senhor Deus, o Senhor aquele que enriquece, o Senhor aquele que empobrece, o Senhor aquele que tem todo domínio no céu e tem todo domínio na terra. Não tem problema, eu não te adoro porque eu tenho riqueza. Se eu tenho riqueza eu te adoro, se eu não tenho riqueza eu te glorifico do mesmo jeito, porque o meu negócio é com o Senhor que fez os céus e a terra. Mesmo que sobra somente um caco de telha, não tem problema, eu vou continuar adorando a Deus. Não, eu vim para lá, não, eu vim de lá, eu volto nu para lá, não tem problema. Não tem problema algum. E aí, o que diz a Bíblia? Que Jó não blasfemou. E toda uma vez que chegava uma pessoa, trazia uma notícia ruim. Diga comigo, uma notícia ruim. Só para finalizar aqui, finalizar mesmo. Um dia vieram um grupo de pessoas aqui em casa. Lembra até hoje, pastor, eu fiquei sabendo, o Senhor, olha só, irmãos, que estreito, que o Senhor ora,
que Deus está trabalhando, que Deus está curando, que Deus está libertando. A minha mãe está terrivelmente no hospital, precisa de um milagre no hospital evangélico. Eu quero que o Senhor faça uma oração e vai lá naquele hospital. Prontamente me preparei, fui para o hospital evangélico. Chegando no hospital evangélico, mostrei a minha credencial, entrei, subi o elevador. Quando eu entrei, subi, cheguei no quarto, provavelmente com o médico ou médica que estava ali, disse: o que o senhor está fazendo aqui? Vim visitar fulana de tal. Ela disse assim, aquela pessoa naquele hospital: mas quem permitiu o senhor deixou entrar? Eu falei: eu não entrei simplesmente por entrar. Entrei porque me identifiquei, e segundo, porque me deram carta branca para mim entrar. E aquela pessoa do hospital falou assim: aquela senhora, na hora que você acabou de entrar na porta aqui, ela acabou de dar o último respiro e morreu. Sabe o que o pessoal do hospital falou comigo? Você não pode dar notícia. Quem tem que dar a notícia é o pessoal da assistência social. Falei: o quê? Mesmo que eu não quero dar notícia, eu vou ter que dar uma notícia. E eu vou falar sim. E lógico. Da hora que eu fui no quarto, eu só estava com um negócio branco assim, eu nem acabei de chegar lá. Voltei da mesma hora, peguei e desci o elevador. Quando chegou lá embaixo: pastor, o senhor orou pela minha mãe. E aí, pastor, conta a benção. Pai, eu tenho que te dar uma notícia. Não deu tempo. Cheguei lá, ela já tinha dado o último respiro. E aí? Um teve que dar a notícia. Sempre um. Outro dia foi no hospital de Maruípe. A pessoa estava aqui e falou assim: pastor, gostaria que o senhor orasse pelo meu irmão. Caso que eu estou lembrando, tá? Num domingo de tarde, cheguei, me identifiquei no hospital, subi para fazer a visita, entrei dentro do quarto. Quando eu entro dentro do quarto, eu olho, e uma pessoa percebeu que eu estava procurando exatamente uma pessoa ali. E a pessoa falou assim: quem você está procurando? Eu falei: uma pessoa assim. Eu já tinha conhecido ele em vida, sabia quem ele era. Eu procurando essa pessoa assim, assim, para fazer uma visita. Essa pessoa saiu daqui agora, numa maca. Eu falei: mas que maca? Aí a pessoa falou: uma maca de carregar pessoas que já morreu. E a pessoa lá na portaria me esperando para dar o quê? Diga o quê? A notícia. E aí, irmão? Acho que eu tenho um pé quente para isso. É estranho, né, irmão? Não me peça aí para fazer oração lá não, irmão. Quer ir não? A Nice passou por uma tão estreita. É sério, irmão. Teve hora que eu até pensei, falei: meu Deus, a Nice está lá no Hospital das Clínicas, e toda vez que eu vou visitar alguém, parece que me deixa pelo menos ver ela. Mas Deus fez muito mais que isso. Além de ver, Deus deu vitória, deu milagre, né? Ela está aqui hoje para a glória de Deus. Mas toda vez que fui, acho que eu tenho um terceiro caso ainda que eu não vou contar, que eu não me lembro direitinho, mas esses dois eu me lembro, teve que dar a notícia. Que notícia horrível, irmãos. Que notícia terrível. E dizer para a pessoa: olha, não deu tempo, aconteceu. Sempre nós vamos ter alguma notícia, sim ou não? Uma notícia. E nós temos que estar preparados, diga comigo, com tudo. Para tudo, temos que estar preparados. Preparado para ouvir boas notícias e mais notícias. Chegou o mensageiro, sobrevive e conta. Jó, essa é a notícia. Perdeu tudo, morreu todo mundo. Jó, essa é a notícia. Os gados morreram, a tempestade veio. Veio agora a enfermidade no corpo de Jó. Quem resta para a vida de Jó? Diga: a sua mulher, irmão. Diga: a sua mulher.
A mulher olhou para Jó e falou assim: esse é o meu marido? O cara era bonito, cheio do dinheiro, famoso, poderoso, cheio de filho, com fazenda, está no meio da cinza, perdeu tudo, cheio de lepra, ainda diz que está temendo a Deus. A mulher disse assim: Jó, faz o seguinte, amaldiçoa, rapaz, esse seu Deus, porque ele não pôde fazer nada por você. Jó disse assim para aquela mulher: como uma louca mulher, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu também voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Como falas como uma louca, está falando como uma desviada mulher. Sai para lá em nome de Jesus. O meu alvo é Cristo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola destrói. Quem está comigo nessa pregação aqui? Deixa eu ver. Cadê a mulher sábia aqui dessa noite? Deixa eu ver. Eu vou falar, mulher sábia ela constrói, mas a tola derruba com as tuas próprias mãos. Como está escrito em Provérbios: mulher sábia quem o achará? O seu valor excede como de rubim. A mulher sábia Deus procura para quê? Está na prosperidade, está junto. Está na bonança, está junto. Mas vem também a prova, está junto do mesmo jeito, dizendo: marido, a prova vem, mas vamos continuar adorando junto, para a glória de Deus. A mulher sábia, irmão, quantas vezes o novo convertido, acontecia problema na igreja, chegava em casa, contava: meus pais não eram crentes, irmão. Eu também era neófito na fé, não entendia. Problema na igreja, chegava, contava dentro de casa, e aquilo veio de somar, só diminuía. Se tivesse alguém para me discipular de perto, não é discipular só entender a Bíblia, mas discipular a vida prática de todo dia. Tem mulher sábia que veio de acrescentar, ela está diminuindo. Isso não é legal. Amém ou amém? A mulher de Jó: amaldiçoa, rapaz, esse teu Deus. Para com esse negócio de ser crente. Para com esse negócio de carregar a Bíblia na mão. Para com esse negócio de ir para culto. É como se fosse assim: é melhor ir para a porta do botequim, é melhor ficar em casa parado, é melhor de não ir para lugar nenhum, de que ir para a igreja adorar o nome de Jesus. É como Jó estivesse falando assim: quiser desviar, você desvia. Quiser para a porta do botequim, você vai. Quiser desviar, você desvia. Mas eu não vou desviar, porque o meu alvo se chama Jesus de Nazaré. Quem pode dar um glória bem forte, mais forte para Jesus? A mulher: meu negócio não é contigo não, mulher. Meu negócio é com Deus. Salmos de número 14 está escrito que o tolo diz no seu coração: não há Deus. Assim a mulher de Jó, ela estava acreditando: isso não há Deus nesse negócio. Amaldiçoe Deus. Fechando aqui, vou fechar a Bíblia aqui. Do capítulo 2 ao capítulo 38, Deus não fala nada com Jó. Capítulo 42, Jó ele começa a orar a Deus e dizer: Deus, eu sei que os teus planos, nenhum pode ser impedido. Agora eu sei que o Senhor fala comigo novamente. E a Bíblia diz que quando Deus voltou a falar com Jó, Deus começou a dar o dobro a vida para ele. Eu acredito que até deu o dobro de filhos também. E cadê a mulher de Jó, irmão? Eu acho que Deus preservou ela para poder ver o que Deus iria fazer, uma reviravolta na vida de Jó, mas não iria participar dos seus bens. Porque provavelmente numa situação dessa, por ela dizer abandona teu Deus e nega, provavelmente ela já tinha dado do pé de Jó há muito tempo.
Porém, a única que não morre foi ela e aqueles que trouxeram notícia. Para quê? Para aquele que falou mal, para aquele que trouxe notícia, para aquela que falou abandona seu Deus, foi aquela que Deus preservou para contemplar a reviravolta novamente que ia acontecer na vida de Jó. Sabe por que Deus ele persevera, ele conserva até os nossos inimigos, como está escrito no Salmo 23. Pega isso aqui: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Aonde Deus vai preparar uma mesa? É diante daqueles que estavam torcendo errado por você. Vai estar errado, rapaz, esse negócio de ir para a igreja, de dar glória, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. Para com esse negócio que vai dar tudo errado. Tu tá na lama, rapaz. Tu perdeu casa, perdeu família, perdeu saúde. Mas Jó estava ali orando, perseverando, até que um dia, eu acredito que essa senhora viu que Deus mudou tudo na vida de Jó. Deus deu, Deus tomou, e o Deus que tomou devolveu, e o que devolveu foi grande para a vida dele. Eu acredito, o que está vindo para a sua vida aí vai ser coisa grande no nome de Jesus. Quantos creem nas promessas de Deus para a sua vida que vai ser coisas grandes? Diga amém. Não tem homem que trouxe a notícia? Todos eles sobreviveram e trouxeram uma notícia. Jó aconteceu isso, Jó aconteceu isso, Jó aconteceu isso, Jó aconteceu. Jó já sabia, toda notícia que chegava trazia alguma notícia não boa, uma notícia ruim para a vida dele. Guarde isso aqui que eu vou te falar. Nessa noite eu vim aqui como profeta do Senhor, não para trazer uma notícia ruim para a sua vida, mas trazer uma notícia boa, que Jesus está no controle de todas as coisas da tua vida aqui nessa noite. Eu creio que eu sou mensageiro de Deus nessa noite para lhe trazer para a tua vida que haverá coisas boas acontecendo na tua vida, no nome de Jesus. Que o bom tesouro vai se abrir na tua vida, no nome de Jesus. Que Deus vai te dar saúde, que Deus vai te prosperar. Nessa noite aqui estou trazendo uma notícia para você de coisas novas de Deus para a tua vida. Chega de notícia ruim, chega de palavras negativas. É noite de fortalecimento, é nova de renovação para tu e para a minha vida. Quem crê, diga glória a Jesus. Eu creio que nessa noite é notícias boas, novas para nossas vidas. Diga comigo, hoje é dia, diga, de notícias. Notícias boas. Diga para a minha vida. Porém, deve estar preparado para as duas notícias. Mas se você crer, tu vai sair daqui com notícia boa, irmão, no nome de Jesus. Deus virou o cativeiro de Jó, e Ele também vai virar o nosso cativeiro também, no nome de Jesus. Deus virou o cativeiro de Jó, e a glória de Deus inundou a vida deles. Quanto crê que Deus vai mudar o cativeiro aqui nessa noite? Quantos crê que Deus vai mudar o cativeiro aqui nessa noite? Não desvia, irmão. Não para por nada. Olhe para Deus. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da tua fé aqui nessa noite. Ainda que tenha que acontecer alguma coisa, permaneça fiel, pois aquele que te chamou é fiel para cumprir todas as palavras de vitória para a tua vida aqui nessa noite. A oração, quem diz que pode se colocar de pé? Vou fazer uma oração coletiva. Uma oração coletiva. Diga, Deus tomou. Senhor, Deus deu e Deus tomou. Diga, bendito é o nome do Senhor.
E aí, irmão, está preparado para passar pela prova? Está preparado para passar e chegar lá do outro lado e continuar louvando a Deus? O dono da vida está aqui nessa noite. Eu vou fazer uma oração universal. Fechamos nossos olhos. Coloca diante de Deus aí, irmãos, o seu projeto. Hoje eu coloco no meu coração, irmãos, e tudo que eu venho falando aqui no altar, Deus está cumprindo. Um propósito que começa hoje de uma campanha. 4 domingos. Domingo da glória de Deus. Eu creio, diga, no meu milagre. Quantos creem no teu milagre aqui, diga amém. Quantos querem fazer comigo aqui 4 domingos desse propósito? Domingo da glória, domingo do meu milagre. Quantos querem fazer essa campanha comigo? Eu não sou de fazer campanha, irmão, não faço. Mas eu coloquei de Deus no meu coração fazer essa campanha de 4 domingos aqui de Vitória. Tu vai fazer essa campanha e tu vai começar fazendo essa campanha e convidando mais um para estar aqui diante desse altar. Você vai ver que vai acontecer muitos milagres para a sua vida. Quantos aqui querem fazer essa campanha de 4 domingos? Saia do seu lugar, por gentileza. Vem cá na frente que eu vou fazer uma oração. Vai ser domingo que vem. 1º domingo, 2º domingo, 3º domingo e 4º domingo. Domingo do meu milagre, domingo da glória de Deus. Vem cá na frente. Nós vamos estar adorando o Senhor. Você vai vir aqui diante do altar. Irmão, é com fé. Tudo é propósito. Deus honra. Amém? Pastor, eu vou fazer esse propósito com Deus. Domingo do meu milagre. Tem muita gente que precisa de um milagre de Deus. Você vai sair do seu lugar. Vem cá na frente. Tudo é um propósito. Tu vai colocar diante do céu isso aqui. Quantos aqui, irmão, vão participar dessa campanha comigo aqui? Tem mais gente. Pastor, eu vou fazer esse propósito. A partir do domingo que vem. 1, 2, 3, 4 domingos. E se der, nós vamos passar o carro do som também anunciando, convidando o povo para estar aqui conosco. Mas quem aqui, irmãos? Entre nessa campanha. Domingo da glória, o domingo do meu milagre. Eu sou dele, tudo é dele. Quantos vão adorar o Senhor? Você não tem motivos. Aleluia! Eu vou orar pelos irmãos da campanha e orar por toda a igreja. O que você vai fazer? Deus! Vou adorar. Aqui estamos diante desse altar. Eu coloco esse domingo titulado o domingo da glória, o domingo do meu milagre. Deus, toma teus filhos diante desse altar. Nós vamos ouvir testemunhos, milagres, Senhor, nesse lugar. Pai, toma nos teus cuidados, em nome de Jesus. Digo amém. Vamos fazer uma oração. Só um momento. Fecha os olhos. Nós estamos já orando pelo pessoal da campanha e orar por toda a igreja. Santo Espírito, aqui nós estamos, Senhor, colocando diante do Senhor toda essa igreja que está aqui orando, Pai, confiando no milagre. Domingo que vem, Senhor, nós vamos começarmos uma jornada de 4 domingos. O domingo da glória, o domingo do meu milagre. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a vida de cada um. Pai, que o Senhor venha responder com fogo. Que o Senhor venha ouvir, Pai, a petição da oração, Pai, dessa pessoa. Meu Deus, nós vamos estar aqui, Pai, com esse propósito. E creio, Senhor, que o milagre o Senhor vai nos conceder. Pai, toma toda essa igreja nas tuas mãos.
Em nome de Jesus, quebra toda barreira, quebra toda frieza, quebra todo impedimento para a glória do nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus, toma o vosso assento.